Bert Hellinger escreveu um texto muito profundo sobre o indignado. E a conclusão na leitura desse texto é que o efeito de ficar indignado com alguma coisa é tão poderoso quanto o julgamento, quanto eu julgar alguém. Por que ficamos indignados com situações externas? Nossa, você viu aquele bêbado que atropelou 3 mulheres? Que absurdo! Eu concordo que seja um absurdo, mas você percebe que o sentimento que você traz para dentro de você é um sentimento de indignação, porque quando nos expressamos com revolta em função de algo que aconteceu, é que estamos comprando um lado como o certo, como o verdadeiro. Olha que absurdo o que ele fez com aquelas 3 mulheres. Então nós já estamos também, nesse momento, julgando. Olha, você é errado, elas estavam certas. Mas muito mais do que isso, Bert nos mostra nessa carta que realmente nós tiramos as forças das pessoas envolvidas em suas dinâmicas. O que eu quero dizer com isso é que às vezes era o destino. Quem sou eu para querer interferir nisso? Imagina, por exemplo, um acidente de carro, onde você acabou de presenciar e uma pessoa invadiu a preferencial e bateu em outro carro, e nesse outro carro talvez alguém tenha se machucado. Você fica indignado com aquilo. Alguns ficam tão indignados que vão lá, inclusive, já buscar por justiça contra aquele que cometeu um erro. E quando eu busco por justiça, eu tiro o direito da pessoa que sofreu a injustiça de realmente ver se ela quer esse reparo. Porque às vezes para ela foi só um acidente e está tudo bem. Então nós compramos e criamos uma força e que às vezes é tão intensa que a própria pessoa que sofreu o acidente, talvez nem quisesse um reparo. Mas quando ele sente a energia do indignado, ele passa a querer. Vou ler a carta aqui para que vocês possam acompanhar comigo. Olha só, aquele que se indigna diante de algo difícil, talvez trágico, parece colocar-se do lado do bom e contra o ruim, do lado do justo e contra o injusto. Interfere entre perpetrador e vítima para impedir mais mal. Não obstante, poderia fazê-lo com amor e, certamente, de modo mais apropriado. Na realidade, o que procura aquele que se indigna? Que faz na realidade? Sem sê-lo de fato, aquele que se indigna se comporta como se fosse uma vítima. Outorga-se o direito de obrigar o perpetrador a pagar, sem que a ele lhe tenha acontecido nada. Ou seja, se eu sou indignado com o acidente, para mim não aconteceu nada, mas eu vou lá e exijo do perpetrador, daquele que cometeu o erro, uma justiça. Mas não me aconteceu nada porque eu estou me achando no direito de exigir alguma coisa. Olha que grande erro, né? Continuando. E transforma-se no defensor das vítimas como se estas lhe houvessem pedido representá-las. Às vezes a vítima nem te pediu nada e você já está lá querendo cometer a justiça. Portanto, lhes tira seus direitos. Olha só. O que faz o indignado com estas pretensões? Toma a liberdade de fazer mal ao perpetrador sem medo de sofrer represálias pessoais dolorosas, já que seus atos parecem estar do lado do bem, não precisa ter medo de um castigo. Então, reflete um pouquinho sobre a lei do equilíbrio aqui. Eu estou assistindo e aconteceu um acidente. Eu fico indignado com aquele que cometeu a infração e eu vou lá e acho que tenho direito de cometer algum mal a ele. Nossa, você merece uma surra. Quantas vezes já vimos isso no trânsito? Quem sou eu para dar essa surra para essa pessoa? Se ele cometeu uma infração de ter invadido uma preferencial, talvez sim, a polícia tem que vir lá e ele vai pagar uma multa, talvez ele vai ter que indenizar outro carro, enfim, toda uma questão legal que tem que ser vista por trás. E quem sou eu para tomar esses direitos? E eu me acho no direito de fazer alguma coisa. Eu crio um desequilíbrio com essa pessoa, porque ela não me fez nada. Eu apenas estou indignado. Mas vamos voltar para o texto do Bert. Para justificar a indignação, o indignado dramatiza tanto a injustiça sofrida como os efeitos da culpa. Obriga as vítimas a que considerem a injustiça como a mesma severidade que ele. Caso contrário, as enfocará como suspeitas e quase as verá como causa da sua indignação. Se você não ficar indignado com eles, eu vou ficar indignado com vocês. Elas, de repente, serão culpadas. Ou seja, a pessoa passa a desconfiar que aquela vítima não é uma vítima. Na presença da indignação, é difícil que as vítimas renunciem à sua dor
e os perpetradores assumam a repararem sua culpa. Tudo fica mais longe de chegar a um consenso. Se deixássemos que as vítimas e os perpetradores juntos procurassem uma reparação e uma reconciliação, provavelmente o conseguiriam. Mas, diante de um indignado, é difícil que isto aconteça. As pessoas indignadas, geralmente, não ficam em paz enquanto não tenham destruído e humilhado o culpado, mesmo que seja à custa das vítimas. Olha que absurdo. A indignação é, em primeiro lugar, uma atitude moral. Isso significa que não se trata de ajudar ninguém, senão de impor uma reivindicação na qual o indignado se sente e se vê como executor. Portanto, ao contrário daquele que sente amor, ele não conhece nem compaixão, nem medida. Bert Hellinger. Então, meu conselho é: não se envolva com aquilo que não é seu. Não traga essa emoção para dentro de você. Você não tem por que ficar indignado com aquilo que não faz parte da sua própria história. Um abraço e até a próxima.